Sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quinta aula a respeito dos profetas maiores do Antigo Testamento. Na nossa última aula, nós falamos a respeito do livro de Lamentações e falamos a respeito do contexto em que o livro foi escrito, com o cerco de Jerusalém, a destruição do templo, o exílio do povo judeu para a terra da Babilônia, e é nesse mesmo contexto em que hoje nós vamos ver também Ezequiel, que na Bíblia hebraica também carrega o seu nome, Yehezkeiel, que é um nome que significa Deus fortalece. E como nós já vimos que a ordem dos livros do nosso Antigo Testamento são um pouco diferentes daquela da Bíblia hebraica, o livro de Ezequiel então estaria como o último dos profetas, logo antes do livro dos 12, que é o livro onde nós encontraremos 12 profetas menores, porque na Bíblia hebraica também o livro de Daniel, que vem logo após o livro de Ezequiel na nossa Bíblia, só seria encontrado lá nos escritos de relatos na Bíblia hebraica. E quando nós falamos a respeito da autoria do livro de Ezequiel, talvez você já comece a esperar. E agora, quem será que escreveu o livro de Ezequiel? Bom, na verdade, o livro de Ezequiel é o livro em que há maior concordância a respeito da sua autoria, já que desde o primeiro versículo até o último versículo do livro, Ezequiel conseguiu construir o seu texto de maneira que não houvessem dúvidas, até mesmo em relação a uma multi-autoria do livro. Então a grande maioria dos estudiosos vai concordar, vai alegar, não há dúvida alguma em relação à autoria do livro de Ezequiel. Ezequiel escreveu esse livro e ele vai até falar durante todo o livro em primeira pessoa. Mas quem seria então este Daniel que escreveu este livro? Segundo o texto, nós vamos descobrir que Ezequiel era de uma família sacerdotal, e isso até de certa forma é demonstrado durante a leitura do livro, quando nós vemos que Ezequiel gasta uma boa porção da sua escrita focada no ministério ao Senhor, ao sacerdócio, à santidade, demonstrando-se a favor da linhagem sacerdotal ser apenas aqueles que vieram da linhagem de Arão e não generalizado aqui dentro da tribo de Levi, mas como um sacerdote dessa linhagem, era parte tanto da tradição quanto da lei, segundo nós vemos lá em Números 4, que o sacerdote só poderia começar a sua jornada ministerial, o seu trabalho no templo, depois da idade de 30 anos. Só que o livro vai nos contar que Ezequiel foi levado para o exílio babilônico depois que Nabucodonosor veio pela primeira vez com o cerco de Jerusalém, levando para a Babilônia o rei Joaquim, lá em 597, que ele levou uma galera de lá, e Ezequiel fazia parte dessa galera, da elite de Judá que foi para a Babilônia. Mas agora, o que fazer um jovem de linhagem sacerdotal fora da sua terra, fora do templo do Senhor, fora de onde ele pode exercer o seu chamado, o chamado familiar, um chamado que vem sido passado para ele de geração em geração? Na verdade, não muito, mas no caso de Ezequiel, o Senhor o chamou justamente na idade de 30 anos para que ele pudesse exercer o ofício não sacerdotal, mas exercer a função de profeta, não em Jerusalém também, mas no exílio, lá no meio da Babilônia. Provavelmente algo que Ezequiel não pensava que fosse acontecer com ele. Talvez na sua adolescência, quando ele começou a preparar o seu futuro, a pensar a respeito da sua carreira, da sua profissão, o que eu vou ser quando crescer, ele nunca teria pensado, eu vou ser profeta na Babilônia. Mas ali estava ele. Esse Ezequiel, no primeiro capítulo, vai nos dizer que ele tinha 30 anos no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Isso quer dizer que o livro começa em 592 AC. Então, se no 5º ano do exílio ele tinha 30 anos, então ele deve ter nascido entre 623 a 622. Isso quer dizer que Ezequiel nasceu um ano mais ou menos antes do livro da lei ter sido encontrado lá no tempo do rei Josias, quando ele fez as reformas religiosas e a reestruturação do templo. Isso quer dizer que, sem dúvida, ele também cresceu vendo e experimentando dos resultados da fidelidade do rei Josias. E aí, quando ele já era adolescente, ele também, muito provável,
Ezequiel ouviu da notícia que o rei Josias havia morrido em Meguido, lá em 609, tentando impedir o avanço do rei do Egito, o faraó Neco. Durante essa mesma época e nos anos por vir, ele provavelmente também deve até mesmo ter ouvido as pregações de Jeremias em Jerusalém a respeito de um cerco que aconteceria. É possível até mesmo que esse Ezequiel tenha conhecido o ministério de Abacuque e de Sofonias. Agora, mais uma vez, relembrando a história, em 604, quando a Babilônia derrotou o Egito, o rei de Judá, que era o rei Jeoaquim, e que tinha uma aliança com a Babilônia, ele começou a jogar um tipo de jogo entre as duas nações. Ele fez aliança de submissão com a Babilônia, mas ao mesmo tempo ele estava tentando se aliançar com o Egito. Mas no meio disso tudo, ele literalmente se rebela contra a aliança que ele tinha com a Babilônia. Só que pouco tempo depois ele morreu e acabou sobrando para o seu filho Joaquim, o novo rei de Judá, para sofrer a ira da Babilônia que estava vindo sobre Jerusalém agora por causa daquela revolta. Nabucodonosor então vem, cerca Jerusalém, destrói parte do muro, invade a cidade, leva embora para o exílio o rei Joaquim, os sacerdotes e toda a elite, a nata de Judá. E no meio dessa nata, quem é que estava lá? Ezequiel. E foi assim que ele foi parar lá na Babilônia. E quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha por volta de 25 anos então, 5 anos depois, completando 30 anos quando o Senhor o chamou, tendo então a data do seu ministério começando no ano de 592, 5 anos depois que o rei Joaquim foi levado para o exílio. E é nesse ano que ele tem o seu chamado, tem as suas primeiras visões, os seus primeiros oráculos, até o 27º ano do cativeiro do rei Joaquim, que é o último oráculo no livro de Ezequiel, que é datado. Quando exatamente Ezequiel morreu, nós não temos essa informação, mas essa seria a última data que nós temos no livro aqui. Mas de datação nós estamos cheios no livro de Ezequiel, e ele fez um ótimo trabalho justamente nos provendo essas datas históricas que acabam aumentando a qualidade textual e a unificação do texto e da história para que nós leitores possamos ter um melhor entendimento a respeito de tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que aconteceu, de todos os seus oráculos e o contexto em que eles foram dados. Então, para isso, eu construí esse quadro aqui com todas as datações que nós vamos encontrar no livro de Ezequiel. Então, o segundo quadro, lendo rapidinho aqui, no dia 31/7 de 593, nós vamos encontrar a narrativa do chamado de Ezequiel. No 17/9 de 592, a visão dos acontecimentos em Jerusalém. No 14/8 de 591, os anciãos judeus no exílio vêm consultar Ezequiel a respeito dos seus oráculos. Em 15/1 de 588, o tumulto em Jerusalém começa. Entre abril de 587 e abril de 586 é onde nós encontramos o oráculo contra Tiro. Em 7/1 de 587, nós vemos o primeiro oráculo contra o Egito. Em 26/4 de 571, um oráculo para falar a respeito do Egito ao invés de Tiro. Depois, no próximo slide, bem bonitinho para que você compreenda, para não ficar tudo misturado num só slide, nós vemos mais 6 datações do livro de Ezequiel, começando com 24/4 de 587, que é mais um oráculo a respeito de Faraó. Depois, 21/6 de 587, outro oráculo contra Faraó. Em 3/3 de 585, oráculo contra Faraó. Entre abril de 586 a abril de 585, o último oráculo contra Faraó. Depois, no 8/1 de 585, foi a data que chegou um foragido de Jerusalém trazendo a notícia de que Jerusalém caiu. Depois, a última data, 28/4 de 573, foi quando Ezequiel teve a visão de Jerusalém restaurada. Já na última porção do livro, onde ele começa a dar palavras de esperança a respeito de uma renovação de aliança, um retorno para a terra e o reinado de um rei justo. Então é isso, eu espero que esses quadros sirvam para vocês de alguma ajuda, porque para mim, quanto mais informações a respeito do contexto do livro, mais interessante fica depois para a leitura e até mesmo para as pregações a respeito desses livros. E o versículo-chave do livro de Ezequiel é Ezequiel, capítulo 2, do 3 ao 6, que é justamente falando a respeito do chamado de Ezequiel, onde o Senhor vai dizer para Ezequiel: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que
se levantaram contra mim, ele e os seus pais que prevaricaram contra mim, até exatamente o dia de hoje, porque eles e seus filhos são de dura cerviz, de coração duro, e é a eles que eu estou te enviando. Quando você chegar lá, você vai dizer: assim diz o Senhor, quer eles ouçam, quer eles não ouçam, porque afinal de contas eles são uma nação rebelde, mas eles precisam saber que existe um profeta no meio deles. E tu, ó filho do homem, não tenha medo nem das suas palavras, nem das suas ameaças, porque eles são uma nação rebelde. E é basicamente esse o contexto de todo o livro de Ezequiel. Ezequiel profetizando a casa de Israel, que é rebelde e não deseja ouvir os conselhos do profeta, nem as palavras do Senhor para eles, ou contra eles, no caso. E resumindo o livro de Ezequiel, eu resumiria dividindo em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 24 são oráculos a respeito de Jerusalém, a respeito do cerco, da destruição, do juízo da parte do Senhor contra eles. Depois do 25 ao 32 são oráculos contra as nações, contra o Egito, contra Tiro, contra Edom, contra os filisteus e assim por diante. E a última parte, do 33 ao 48, são os oráculos de esperança futura, é onde nós vamos encontrar as profecias de Ezequiel, que vão falar a respeito da restauração, tanto da terra, quanto da honra do Senhor, quanto da nova aliança. Tudo isso está nessa última porção. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do contexto histórico dentro das escrituras, basta você voltar lá para 2 Reis, do capítulo 22 ao capítulo 25, que você vai encontrar justamente aquilo que nós já falamos desses últimos livros proféticos a respeito do cerco e da destruição de Jerusalém. Aquele momento onde todos os moradores de Jerusalém achavam que Jerusalém era intocável, impenetrável, porque afinal das contas o templo do Senhor estava em Jerusalém. Há mais de 100 anos nós vimos Samaria, Israel sucumbir e ser destruído pela mão do Senhor, mas nós não, nós permanecemos porque o Senhor está conosco. Olha o seu templo aí, ninguém pode contra o povo de Deus. Jerusalém permanecerá para sempre. E aí, enquanto o povo de Jerusalém pensava dessa forma, Jeremias se levantou e começou a cacetar o povo. Ah, vai vir destruição, ah, vai vir cerco, ah, vai vir Nabucodonosor. Se rendam, se entregam, porque o pau vai quebrar. Aí o primeiro cerco acontece, Ezequiel é exilado, e depois de 5 anos no exílio, o Senhor o chama e o levanta como profeta. E diferente da maioria dos livros proféticos, o livro de Ezequiel é escrito em formato de prosa e não de poesia. E é bem normal nós encontrarmos vários dos oráculos desse livro, começando com questionamentos da parte do Senhor, e 58 vezes nós vamos encontrar um oráculo finalizando com as seguintes palavras: e sabereis ou saberão que eu sou o Senhor. E outras 18 vezes nós vamos encontrar eu, o Senhor, quem disse. E por último, antes de nós entrarmos no nosso esboço, era até legal citar aqui que o termo que nós vamos ver um monte de vezes aqui no livro, filho do homem, quando o Senhor se refere a Ezequiel, é um tipo de hebraísmo que vai simplesmente falar para Ezequiel a condição de humanidade, de fragilidade, de pequenez diante do Deus eterno. Você é homem, você é filho do homem, eu não. Então, quando o Senhor está falando com Ezequiel aqui, neste livro, nós vemos o Senhor falando com ele, usando essa expressão, filho do homem. Beleza? Então agora nós vamos entrar no nosso esboço do livro de Ezequiel, começando a partir do capítulo 1 até o versículo 4, com a primeira sessão, onde nós vemos os oráculos de juízo do Senhor contra Judá e contra Israel como uma nação todo. Começando com a primeira porção desta sessão, do 1 versículo 1 ao 3 versículo 27, onde nós vemos o chamado e o comissionamento de Ezequiel. E eu quero aqui, até antes de começarmos, fazer um lembrete de que todos os slides estão aí para que você faça o download e acompanhe juntamente com as aulas, porque essas porções das sessões não estão aparecendo no vídeo para você, mas estão disponíveis nos slides. Então, voltando para as anotações, versículo 1 e versículo 2 vão nos mostrar como Ezequiel estava lá no meio dos exilados na Babilônia, com 30 anos de idade, já que era o 5º ano do exílio do rei Joaquim. E seu primeiro encontro com o Senhor, ele estava perto do rio Quebar, que seria mais correto chamar de canal de irrigação,
que é o que o rio Quebar era, um canal que puxava a água do rio Eufrates lá para a cidade de Nippur, na antiga Mesopotâmia, e é perto desse canal que Ezequiel estava, e o seu chamado vai começar de maneira muito dramática, com uma visão de os 4 seres viventes chegando na parada, aterrorizando Ezequiel, já te apontando de cara que esses são os mesmos seres que João viu lá no Apocalipse, e em cima desses seres viventes estava o Senhor assentado em seu trono, e o firmamento acima dos querubins funcionava como um tipo de carroça de guerra do Senhor, um tipo de liteira ultra mega topzera das galáxias, saindo vozes, trovões, relâmpagos, lasers, e os querubins provavelmente iam para um lado e para o outro ao som de dubstep, sei lá, alguma coisa muito louca, porque a resposta imediata de Ezequiel aqui, e a mesma resposta que tanto Daniel quanto João teve em Apocalipse. O que eles fizeram? Caíram no chão, quietos, calados como mortos. Que coisa medonha que eu tô vendo. Quem são esses seres viventes? O que é isso? Quem é este assentado sobre o trono? E foi no meio desse cenário complexo que ele estava enxergando aí, do capítulo 2, versículo 1 ao 3, versículo 27, que ele recebe seu comissionamento como profeta, sendo enviado a Israel, mas fortalecido pelo Espírito do Senhor para cumprir a tarefa. E nos versículos 9 e 10 do capítulo 2 vai dizer assim, que ele viu uma mão estendida para ele, e nessa mão tinha um rolo de um livro, e este ser poderoso abriu o livro, e esse livro estava cheio de ais, cheio de prantos, cheio de lamentos, porque neste livro continham os juízos, os julgamentos do Senhor sobre a terra. Mas não bastava simplesmente saber, foi pedido a Ezequiel que ele comesse esse livro, porque agora as palavras do Senhor faziam parte de quem Ezequiel era. E quando Ezequiel saiu dessa visão, saiu desse comissionamento, ele foi lá para o assentamento dos judeus em Tel Abib, que também é perto do rio Quebar, e ficou lá entre eles atônito, calado, silêncio, mudo por 7 dias. E aí no versículo 23 do capítulo 3 ele tem novamente uma visão com essa mesma glória do Senhor, assim como ele tinha visto. Ele viu aquilo, caiu com o rosto em terra de novo, mas o Espírito do Senhor se apossou dele e colocou ele em pé. E essa sessão encerra no versículo 27, justamente nos demonstrando que 5 anos de exílio dessa primeira galera que saiu de Jerusalém, tanto Judá quanto aqueles exilados continuavam uma nação rebelde diante do Senhor. Era assim que o Senhor os via, porque eles não se arrependeram, não mudaram seus caminhos, não ouviram as palavras do profeta Jeremias, não ouviram as palavras daqueles que o Senhor levantou como voz na terra, porque o seu coração era mau diante do Senhor. Depois do capítulo 4, versículo 1 ao 7, versículo 27, é onde nós vemos os oráculos e as declarações simbólicas do cerco que haveria de acontecer em Jerusalém, mas que estavam sendo profetizados por Ezequiel alguns anos antes. E é importante entender que essa porção ainda faz parte da primeira datação. É a mesma sequência de visões e de palavras que o Senhor estava dando para Ezequiel aqui. Ezequiel, então, nessa porção vai fazer 3 ações simbólicas, no 4 de 1 a 3, do versículo 4 ao 7, e do capítulo 5 do 1 ao 4. Todas essas ações justamente para anunciar 5 anos antes de tudo acontecer, que Jerusalém vai ser cercada, que Nabucodonosor vai vir, e que Jerusalém vai ser destruída. E depois do capítulo 6 e capítulo 7, nós vemos 2 oráculos que vão falar de uma maneira muito mais clara aqui, anunciando a devastação de Jerusalém e de toda a terra, porque a terra de Israel estava sendo julgada por Deus aqui também. E estes 2 oráculos justamente vão finalizar com aquilo que eu disse: saberão que eu sou o Senhor. E assim como tanto no livro de Isaías quanto no livro de Jeremias, o motivo pelo qual o julgamento do Senhor está vindo é explicitamente o adultério de Judá em relação à aliança do Senhor, declarada como adultério porque Israel abandonou o Senhor e foi atrás de outros ídolos. E por isso o Senhor estava fazendo dos próprios corpos dos israelitas sacrifícios para os seus ídolos. Depois do capítulo 8, versículo 1 ao 12, versículo 20, nós vamos ver a idolatria de Israel e a saída do Senhor de Jerusalém. Agora nós já estamos em setembro de 592, um pouco mais de um ano desde os últimos oráculos, e Ezequiel é tomado pelo Espírito no capítulo 8, depois de ter visto alguém que era aparente a
fogo da cintura para baixo, e da cintura para cima ele parecia metal reluzente, e de alguma forma ali na visão o Espírito do Senhor tomou Ezequiel pelos cabelos e levou ele até Jerusalém, para que Ezequiel pudesse ver as abominações, a nojeira que o povo estava fazendo dentro do templo do Senhor. Lembrando que Ezequiel estava exilado lá na Babilônia, ele não estava em Jerusalém. E esse aqui é um dos momentos mais pesados de todos os profetas, porque imagina o pesar no coração do Senhor, mostrando isso para Ezequiel, como Judá estava adorando, idolatrando, adulterando contra a aliança do Senhor dentro da própria casa do Senhor. Essa aqui é aquela porção que nós vimos na introdução ao Antigo Testamento, quando nós falamos a respeito do Senhor guiando o profeta para enxergar e ver todas as abominações. Viu, filho do homem, o que eles estão fazendo? E relaxa, tem coisa muito pior acontecendo. E aí ele chega lá e ele vê as mulheres de Jerusalém chorando por Tamuz, enquanto os homens de Jerusalém estão de costas para o templo do Senhor, voltados para o sol, adorando o Deus Sol, simplesmente ignorando de que eles estavam na casa do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. Imagina isso! O Senhor trazendo um convidado para sua casa e mostrando como a sua esposa estava traindo ele. Viu, filho do homem? É assim que ela me trata. Viu, filho do homem? É isso que eu tenho que aguentar dela. Ela não somente trouxe os seus amores para casa, como diariamente ela se prostitui com outros também. E aí depois do capítulo 9, nós temos uma destruição simbólica que vai acontecer dentro da visão de Ezequiel, onde o Senhor ordena que a testa de alguns homens de Israel sejam marcadas para que estes poucos se tornem como remanescentes, sobreviventes, enquanto todo o resto da população vai ser disseminada por causa do julgamento do Senhor contra todos esses pecados. E aí depois do capítulo 10, o Senhor ordena que este homem que estava escrevendo na testa das pessoas, um homem vestido de linho, que ele entre no meio dos querubins e tome brasa do meio das rodas que estavam entre os 4 querubins. 4 querubins, 4 rodas entre eles. Mas no meio dessas rodas também tinha brasa. Eram como altares no meio da carruagem real do Senhor. E aí o Senhor ordena que esse homem tome das brasas dos querubins e espalhe no meio de Jerusalém, já ordenando que ela seja queimada pelo Senhor. E aí no capítulo 10, do 9 ao 22, nós vemos a glória do Senhor saindo e deixando o templo. E no capítulo 11, versículo 23, a glória do Senhor vai abandonar a cidade de Jerusalém, não somente o templo. E aí no capítulo 11, do 1 a 15, antes dessa parte do Senhor deixando a cidade, o juízo vai ser dirigido justamente aos líderes de Jerusalém, de Israel e de Judá, por causa da má política deles de cuidar da cidade, de fazer aliança com outras nações. E mesmo debaixo de todo esse juízo, no capítulo 11, do 16 ao 25, nós vemos que existe uma esperança ainda, e a esperança está no futuro, no mesmo contexto do apelo de Ezequiel aqui, justamente para que um remanescente seja poupado. E sim, ele vai ser poupado, haverá uma restauração. E aí no capítulo 12, do 1 ao 20, é o que nós vemos, é o próximo exílio. É a invasão principal de Nabucodonosor, e ela é demonstrada aqui simbolicamente, com o Senhor ordenando a Ezequiel que ele faça um buraco no muro e basicamente saia com a mala na cabeça. E quando as pessoas perguntarem para ele o que está acontecendo, é para ele responder: estamos indo para o exílio. E o interessante é de que Ezequiel já estava no exílio, ele estava avisando o povo da Babilônia: tem mais gente chegando, não se engane com esses profetas bestas que estão aqui na Babilônia falando que nós já estamos voltando, não. A galera de Jerusalém já está vindo para cá. Aguardem e vejam. E é justamente do capítulo 12, versículo 21 ao 14, versículo 23, que nós vemos esses oráculos contra os falsos profetas e os anciãos equivocados de Jerusalém que estavam lá no exílio e não estavam acreditando nas palavras de Ezequiel. Então aí nesse restante do capítulo 12 nós vemos que assim como aconteceu com Jeremias, aconteceu também com Ezequiel, onde os falsos profetas começaram a acusar Ezequiel e se opor às palavras dele, dizendo que as suas profecias não vão se cumprir, enquanto outros estavam até dizendo: não, essas palavras aí são para outra geração, é para daqui muito tempo, não é para agora não, relaxe. E aí no capítulo 13 o Senhor dá uma parábola, meio que um enigma, falando com eles de que o Senhor vai destruir aqueles que estão rebocando a parede que já está frágil com argamassa fraca. E enquanto o Senhor está dizendo a argamassa vai cair da parede, eles estão lá rebocando a parede até que a chuva vem e destrói e cai tudo a argamassa, e a fragilidade da
parede é demonstrada. E traduzindo isso, o Senhor está dizendo que ele vai destruir aqueles que estão dizendo paz, paz, quando não há paz, querendo esconder a parede frágil com argamassa fraca. Não cobre, não protege, não presta para nada. E também no capítulo 13 é onde nós vemos um tipo de julgamento contra as tias, as senhoras que fazem bordados, que fazem artesanatos, mas como pseudo-amuletos espirituais aqui. Depois do capítulo 14, do 1 ao 11, no começo do capítulo, nós vemos que os anciãos vêm para Ezequiel para questionar ele das suas palavras, mas o próprio Senhor acaba fazendo com que os seus corações idólatras sejam revelados. E os profetas que estavam com ele, os falsos profetas, acabam sendo expostos também. Depois do versículo 12 ao versículo 23, nós vemos Ezequiel justamente fazendo uma profecia correta, verdadeira, a respeito de como é inevitável que Jerusalém seja destruída. É preciso. O Senhor já decretou. E aí ele vai dizer que nem que Noé, Daniel e Jó estivessem lá em Jerusalém para interceder pelo povo de Judá, ainda assim somente esses 3 homens se salvariam. Nem mesmo seus filhos seriam salvos. Depois do capítulo 15, versículo 1 ao 19, versículo 14, nós vemos mais oráculos a respeito da ruína de Jerusalém, juntamente com seus reis. E mesmo que esses oráculos nessa porção estejam vagamente relacionados entre eles, porque aqui nós temos 4 alegorias, uma resposta e um provérbio, eles vão de certa forma mostrar de diferentes formas a situação dos exilados em relação a tudo aquilo que está acontecendo lá em Jerusalém. Então nos capítulos 15 e 16 vão falar a respeito da destruição de Jerusalém que está a ponto de acontecer. Tem no capítulo 15 lembrando aquela canção da vinha lá de Isaías 5, que é o primeiro de vários oráculos que vai começar com o Senhor fazendo questionamentos antes de trazer qualquer punição ou julgamento. Depois do capítulo 16 nós vamos ver um retrato bem vívido a respeito da infidelidade de Israel e de Judá em relação ao Senhor. Como Israel como nação nasceu, foi abandonada e o Senhor a acolheu, o Senhor cuidou dela, casou com ela, tornou ela rainha, vestiu ela com beleza, mas de repente ela confiou na sua própria beleza e fez o quê? Começou a ir atrás de outros amores. E ela se demonstra infiel tanto com intrigas políticas, quanto mostrando a sua infidelidade através da sua insaciável busca por romance. Claro que isso é demonstrado a partir do pecado da idolatria. E o Senhor vai dizer aqui que ela não é nem mesmo como as prostitutas, porque as prostitutas são pagas pelos estranhos para se relacionarem com ela, mas que Jerusalém é tão pior que as prostitutas que ela mesmo paga para os estranhos para que eles se relacionem com ela. E aí, a partir do versículo 17, ele vai justamente começar a falar a respeito das consequências sobre Jerusalém por causa dessas atitudes dela, comparando ela até mesmo com Sodoma e com Samaria, que é Israel. E lá no verso 60 ele vai prometer uma esperança do futuro a partir de uma nova aliança, uma aliança eterna que ele vai fazer com o povo de Israel. E eu estou usando aqui de maneira intencional as palavras Judá, Jerusalém e Israel, porque em algumas das partes parece que o Senhor está sendo específico em relação a Jerusalém, e em outras partes parece que ele está falando a respeito da nação, da etnia, dos descendentes de Abraão. E nesses momentos, como aqui no caso da aliança com eles, ele está falando a respeito de uma unificação do povo de Israel. E depois disso, então, nós temos 2 alegorias, uma no capítulo 17, outra no capítulo 19, uma alegoria das águias e a outra alegoria dos leões, que estão falando especialmente do rei Zedequias, que era o então rei de Jerusalém nesse momento, e vai falar sobre como ele firmou um contrato com a Babilônia, mas ele acabou indo atrás do Egito para livrar eles da Babilônia. E por causa disso, a Babilônia vai escravizar ele, a Babilônia vai aprisionar ele. E essas 2 alegorias no capítulo 17 e no capítulo 19 vão enquadrar uma queixa no capítulo 18, que é trago pelo povo para Ezequiel como um tipo de reclamação aqui da justiça de Deus contra o povo, dizendo que foram os nossos pais que pecaram, mas somos nós que estamos pagando por isso. Até utilizando de um provérbio que dizia que os pais são aqueles que comem as uvas verdes, mas são os filhos que ficam com os dentes embotados. Ezequiel ouve aquele provérbio, o Senhor ouve, e o Senhor totalmente rejeita aquilo que eles estão falando, dizendo que não é assim nada, se o filho fizer o que é certo, o que é correto aos olhos do Senhor, nada vai acontecer de mal com ele, mas que se o filho fizer o que é errado, com certeza ele vai ser julgado.
errado. Então, ao invés de fazer o que seus pais fizeram, façam o que é correto, se arrependam, busquem ao Senhor. Com certeza o Senhor vai trazer correção e livramento para vocês se vocês buscarem a face dele. Aí no capítulo 18, 23, ele vai mencionar assim: por acaso eu tenho prazer na morte dos ímpios? Claro que não. Eu desejo que eles se arrependam. Eu desejo que eles mudem, que eles convertam seus caminhos. Então façam o que é correto. Sejam obedientes à voz do Senhor. Depois Ezequiel 20, versículo 1 ao 24, versículo 27, onde nós vamos ver essa contagem regressiva para a tragédia. Essa série então vai começar em agosto de 591, no capítulo 20, versículo 1, e vai até o começo do cerco de Jerusalém, no capítulo 24, versículo 1, que acontece justamente em janeiro de 588 a.C. Então, o primeiro oráculo, no capítulo 20, do 1 ao 44, nós vamos voltar aos mesmos assuntos do capítulo 16, que vai falar aqui com uma linguagem bem clara a respeito da infidelidade de Israel, desde lá de Abraão até a entrada da Terra Prometida, até os dias atuais, mas que depois vai finalizar com um tom de esperança. Mesmo que tudo isso aconteceu, eu vou restaurar Israel, vocês vão saber que eu sou o Senhor, eu vou aceitar vocês, eu vou ser seu Deus, vocês vão abandonar os seus deuses e tudo vai dar certo no final. Aí no capítulo 21 nós vamos ver falando a respeito da espada do Senhor, que o Senhor vai usar para trazer destruição de Jerusalém, e que essa espada é a Babilônia. E no capítulo 22 nós vamos ver que essa destruição do capítulo 21 que vai acontecer, irá acontecer justamente por causa dos pecados de Judá, que exigem punição diante do Senhor. E aí no meio ele vai falar um monte dos pecados de Judá que exigem uma resposta da parte do Senhor. Aí passa para o capítulo 23, que é uma imagem assim, até assustadora, com a alegoria das duas irmãs, Olá, que é Samaria, e Olibá, que é Jerusalém, e vai falar a respeito dos pecados de Jerusalém à luz da destruição de Samaria. E assim como em Jeremias nós vimos, em Isaías falou a respeito também, o Senhor está falando para Judá. Vocês viram tudo que aconteceu com Samaria, com Israel, como eles pecaram, como eu os abandonei, como veio destruição e julgamento contra eles, e ao invés de vocês aprenderem e fazerem o que é correto, vocês olharam para todos os pecados deles e aprenderam e desenvolveram e evoluíram e fizeram pecados muito piores do que os deles. E por que vocês fizeram isso? Agora eu vou entregar vocês aos seus próprios amores. E por último, nessa sessão, no capítulo 24, vai ser uma parábola da panela, falando a respeito do cerco de Jerusalém, a partir da imagem da panela aqui e a carne sendo os habitantes de Jerusalém. E vai falar como o Senhor vai destruir, profanar o seu próprio templo, que é para os moradores de Jerusalém como meninos dos seus olhos. E aí o Senhor usa Ezequiel aqui de uma forma dramática para se tornar um sinal vivo no meio do povo. O Senhor diz que iria tirar justamente o prazer dos olhos de Ezequiel. E Ezequiel declara essa palavra de manhã e à tarde a sua esposa morre. Só que o Senhor disse para ele que não era para ele lamentar nem para ele chorar a morte da sua esposa. E a partir desse momento no ministério de Ezequiel acontece uma transição, um foco muda, a maneira que ele fala, a maneira que ele profetiza muda. E é assim que nós vamos para a próxima parte do nosso esboço, do capítulo 25 ao capítulo 32, com os oráculos contra as nações. Logo antes de Jerusalém cair, então, a esposa de Ezequiel morre e ele muda o seu foco agora, os oráculos são contra as nações, porque logo depois desses oráculos ele começa a profetizar a esperança de Israel. Então, do capítulo 25, versículo 1 até o versículo 17, nós vamos ver os primeiros oráculos contra as nações vizinhas de Israel. Aqueles vizinhos que também são inimigos históricos de Judá, que só se tornaram aliados políticos por causa das pressões da Babilônia, do Egito, mas que logo depois que essas pressões passaram, eles também voltaram a ser inimigos de Israel e de Judá. Então, do versículo 1 ao 7, o primeiro oráculo é contra Amon. Do versículo 8 ao versículo 11, o segundo oráculo é contra Edom. E do 15 ao 17, o terceiro oráculo é contra os filisteus. Depois do 26, versículo 1 ao 28, versículo 26, nós vemos alguns oráculos contra Tiro e Sidom. E mesmo que Tiro historicamente não era o inimigo político de Judá, ainda assim ele representava poderes que eram economicamente exploradores, que viviam na arrogância por causa da sua posição financeira e de influência no meio do mundo. O primeiro oráculo, então, no capítulo 26, é contra a cidade de Tiro, dizendo que ela vai ser destruída pelas mãos de Nabucodonosor,
Nabucodonosor também. O capítulo 27 é em formato de lamento, com um tom de escárnio, falando da ruína, da destruição de Tiro, sendo essa porção aqui possivelmente o pano de fundo para o oráculo de João lá em Apocalipse 18 a respeito da destruição da Babilônia, junto, claro, também com algumas palavras de Jeremias e depois de Daniel também. E o terceiro oráculo, no capítulo 28, vai focar no rei de Tiro e vai focar no julgamento do Senhor contra a arrogância, contra o orgulho desse rei. E é esse capítulo aqui que muitos vão dizer que está falando a respeito de Satanás, outros vão dizer que é a respeito de outras pessoas, mas primeiramente é necessário que nós leiamos essa porção, compreendendo a profecia imediata de Ezequiel como tendo sido exatamente para quem o texto está dizendo que era, para o rei de Tiro. E depois, caso haja uma segunda intenção profética do texto, então nós devemos abordar de uma outra maneira, mas dentro do contexto histórico e profético daqueles que ouviram e entenderam as palavras de Ezequiel. Ele estava falando a respeito de uma nação literal, de um rei literal, de um julgamento literal que viria pela mão de outro rei literal também. E a moral da destruição desse rei de Tiro é simplesmente de que o Senhor é o único soberano sobre as nações. Abaixa a bolinha aí que você vai ser envergonhado. Depois do 29, versículo 1 ao 32, versículo 32, um oráculo contra o Egito. E vamos ver Ezequiel falando a respeito daquele que era a causa da grande porção de aflição de Jerusalém, porque era para o Egito que os reis de Israel corriam quando precisavam. Então, de certa forma, ele era tido como um amante também dentro aqui do problema da aliança, já que o povo deveria confiar no Senhor para o livramento e não no Egito. E assim como aconteceu no oráculo contra Tiro, no capítulo 29, nós temos um oráculo de juízo, no capítulo 30 um lamento e no capítulo 31 um oráculo contra o rei do Egito. Mas nesse caso aqui, finalizando com outro lamento pelo rei do Egito, dizendo que o Egito vai ser lançado para o mesmo lugar que todas as nações que se orgulharam na terra dos viventes. E para onde ele vai, ele não vai ter nada do que se orgulhar. Depois nós vamos para a última parte do nosso esboço, do capítulo 33 até o capítulo 48, o último capítulo, com os oráculos de esperança em relação ao futuro do povo de Deus. Então, para compreender o contexto dessa próxima porção, nós precisamos lembrar que lá no capítulo 3, versículo 17, o Senhor havia levantado Ezequiel como um atalaia, como um vigia no meio de Judá. Então aqui agora ele vai falar a respeito de Ezequiel nesse contexto de atalaia. No capítulo 33, do 1 ao 20, ele vai falar a respeito da imagem e do papel do atalaia em comparação com a imagem e propósito e trabalho e função do profeta, dizendo que o papel do profeta é vigiar. Caso ele veja algo que vai acontecer, ele precisa abrir a sua boca e pronunciar. Caso ele veja algo vindo contra a cidade e ele não pronuncie, o sangue daqueles que morrerem por causa daquilo que estava por vir recairão sobre a cabeça do profeta, porque era responsabilidade dele proclamar que os juízos do Senhor estavam vindo. E é nesse contexto do Senhor estar usando Ezequiel como atalaia, pronunciando os juízos que hão de acontecer, que nós vemos no capítulo 32, versículo 21, que um sobrevivente daquilo que aconteceu em Jerusalém, da invasão de Nabucodonosor, chegou aos exilados da Babilônia e disse para todo mundo: Jerusalém caiu! E aquele homem, declarando justamente que as palavras de Ezequiel eram verdadeiras, serviram como uma chave mudando no ministério de Ezequiel, onde o profeta que havia sido declarado por Deus de que ele seria um homem silencioso, o Senhor grudaria a sua língua no céu da boca e ele só iria falar quando o Senhor desse a ele palavras para falar. Agora o Senhor estava abrindo a sua boca. E no versículo 22 ele vai dizer: e o Senhor abriu a minha boca e não mais fiquei em silêncio. Nós não sabemos exatamente quanto tempo ele estava em silêncio, mas nós sabemos que agora ele já não mais estava. Depois então, no capítulo 34, versículo 1 ao versículo 31, nós vemos a imagem da restauração do Senhor como pastor de Israel, porque do versículo 1 ao versículo 10 é um oráculo contra os pastores de Israel, que são os líderes da nação, e talvez ele até esteja usando aqui a imagem do rei Davi para falar a respeito de um rei exemplar, mas estes líderes de Israel são justamente os responsáveis pela nação estar no lugar onde ela está agora. E do versículo 11 ao 31, o Senhor vai dizer que é ele quem vai buscar as suas ovelhas das nações onde elas estiverem perdidas. E quando ele fizer isso, ele vai separar os bodes das ovelhas. No versículo 23, ele vai dizer então: eu
eu levantarei um só pastor, o meu servo Davi, e é ele quem vai cuidar dessas ovelhas, é ele quem vai servir de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe sobre eles. E ele finaliza dizendo: eu, o Senhor, disse isso. E é bem importante notar aqui que lá em João 10, Jesus vai falar a respeito dessa palavra do pastor e vai dizer assim que isso se cumpre nele. Ele é o bom pastor, é ele quem vai cuidar das ovelhas de Israel, é ele quem vai apacentar elas. E depois nós vemos até que é ele quem vai separar os bodes das ovelhas, porque ele é quem é o rei justo, o pastor fiel ao Senhor. Depois, capítulo 35, versículo 1 ao capítulo 36, versículo 15, nós vamos ver os oráculos a respeito da restauração da terra ao Senhor. Nós vamos ver o assunto mudando e agora o foco é a terra. E essa porção vai começar no capítulo 35 falando contra Edom, porque foi Edom que veio invadir as terras de Jerusalém, de Judá, na verdade, depois que Judá foi exilada para a Babilônia. Então o Senhor vai julgar Edom por ter feito isso, e no meio disso ele já promete que Israel vai retornar para sua terra. E no capítulo 36 ele vai falar a respeito dos montes de Israel e como eles vão frutificar, como eles vão produzir em abundância, como o Senhor vai multiplicar os homens, os animais e tudo mais, porque haverá um dia em que o Senhor restaurará Israel e todas as cidades serão habitadas e todas as ruínas serão restauradas, porque o foco do Senhor é fazer com que essa terra desolada se torne como Éden. E depois do capítulo 36, 16 ao 38, nós vemos os oráculos a respeito da restauração da honra do Senhor em Israel no meio do seu povo. Então, no meio de vários oráculos a respeito de restauração, agora o livro se concentra em restaurar a honra do Senhor no meio do povo. Então a desonra que Israel trouxe ao nome do Senhor no passado, agora vai ser revertida quando o povo for purificado, porque o Senhor está prometendo uma nova aliança com eles. E não somente isso, ele vai dar um seu espírito para que eles tenham capacidade de cumprir e de manter a fidelidade a essa aliança. Então do capítulo 36, do 26 ao 29, ele vai dizer que eu também vos darei um novo coração, porei um novo espírito em vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito em vós e farei com que vocês andem nos meus estatutos e obedeçam todos os meus mandamentos. E é a respeito dessa porção aqui que Paulo vai falar um pouquinho a respeito lá em 2 Coríntios 3 também, quando ele fala que a nossa capacidade de sermos ministros de uma nova aliança vem da parte do Senhor, não de qualquer capacidade humana que nós tenhamos. E vai finalizar aqui falando a respeito da honra do Senhor, sendo evidenciada pelo fato de que a terra que antes estava desolada, agora frutifica, agora está cheia. E depois do 37, versículo 1 até o 37, versículo 28, vai falar a respeito da restauração do povo do Senhor e da aliança. Então do versículo 1 ao 4 nós vamos ver que para que tudo isso aconteça, é preciso acontecer uma restauração, uma ressurreição. E essa ressurreição só pode acontecer pela parte do Espírito do Senhor. É nessa porção aqui que ele vai ter a visão do Vale dos Ossos Secos, onde a palavra do Senhor declarada que vai trazer a vida aos mortos. E essa ressurreição desses mortos aqui está falando tanto a respeito da ressurreição do exército do Senhor como um todo, todos aqueles que creram nele, quanto a respeito da própria nação de Israel, mudando de uma categoria de uma nação morta para uma nação viva que serve ao Senhor. E depois do versículo 15 até o 28, vai continuar falando que isso vai acontecer justamente para que Israel continue ou se torne servo do Senhor, fiel à aliança com ele, debaixo de um reino davídico, com a restauração que é a principal coisa, a restauração da presença do Senhor no meio deles. E nessa porção ele deixa bem claro que faz parte do plano do Senhor a unificação de Israel com Judá como sendo um só povo, onde eles nunca mais se separariam, onde o rei da parte do Senhor reinaria sobre todo o reino de Israel novamente, e eles seriam fiéis a ele. Depois do capítulo 38, versículo 1 ao 39, 29, nós vemos a restauração da noção da supremacia do Senhor sobre as nações, porque a restauração da nação de Israel só estará completa com a evidência do senhorio, da supremacia do Senhor sobre todos os inimigos de Israel, e que é mostrada aqui pela derrota de Gog e Magog, a quem o Senhor estaria preparando desde muito
tempo para que eles viessem contra Israel, e quando eles viessem, o Senhor mesmo se levantaria contra eles e os derrotaria, humilhando eles, de maneira que passariam meses até que todos os corpos, todos os ossos dos exércitos de Gog e Magog fossem enterrados numa mesma terra como memorial. E a moral a respeito desse texto é de que é o Senhor quem vai garantir que Israel seja restaurado no futuro e de que debaixo do reinado do Senhor haverá paz eterna, porque é Ele quem vai garantir que isso aconteça. A porção vai terminar lá no capítulo 39, no versículo 17, com um banquete da vitória do Senhor, que é muito similar com o que nós vemos em Apocalipse também, e depois nós vemos duas promessas de restauração em forma de resumo nos versículos 21 até o 29, que vão servir como preparação para a última porção, que nós vamos ver agora, do capítulo 40 ao 48, porque ele vai finalizar falando a respeito de trazer eles de volta para a terra, e quando isso tudo acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, e aí vocês vão ver que fui eu quem os levei para o exílio, e sou eu que os trouxe de volta e não deixei ninguém para trás, e como a cereja do bolo eu estou dando a vocês agora o meu Espírito. E é nesse contexto que nós vemos essa última porção aqui agora, do capítulo 40 até o 48, com a restauração da presença do Senhor no meio do seu povo, lá no meio da terra. Então este último oráculo aqui aconteceu 14 anos depois da queda de Jerusalém, em 573 a.C. E estes 8 capítulos do livro aqui são a última sessão de visões ou oráculos da parte do Senhor que Ezequiel recebe depois da queda de Jerusalém. E é muito interessante porque o que ele vê é tão grandioso, é tão incrível, que ele faz questão de deixar detalhado todas as medidas de tudo aquilo que ele viu nessas últimas visões. E é muito importante notar que mesmo no meio de todos esses detalhes, que acabam parecendo um pouco chato de ficar lendo, a ênfase e a importância desse texto é encontrado lá no meio dessa porção, no capítulo 43, do 1 a 9, onde nós vamos ver que finalmente o Senhor e sua glória estão retornando para o seu templo no meio do seu povo. Então nos capítulos 40 a 42, nós vamos ver as primeiras medidas do templo que ele enxergou, que ele viu, que parecia uma cidade sobre um monte muito alto. Depois do 43, do 1 a 9, nós vemos a entrada do Senhor e a glória do Senhor enchendo o templo novamente. No versículo 7, o Senhor vai dizer: este é o meu lugar, o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. É aqui que eu habitarei no meio de vocês para sempre. E aí no restante desse capítulo 43 é mais um monte de medidas do templo que ele está vendo. Depois dos capítulos 44, 45, 46 são regulamentos a respeito das lideranças, dos sacerdócios, das festividades e principalmente do ministério ao Senhor. E é ali no capítulo 47, do 1 ao 12, onde ele enxerga aquela visão da água saindo de dentro do templo, onde a glória do Senhor está, e essa água começa raso até que ela se torne profunda, de maneira que ele nem consiga mais alcançar o fundo e é preciso nadar. E por último, finalizando o livro de Ezequiel, do 47, versículo 13, até o 48, versículo 35, é onde nós vamos ver um monte de divisões da terra aqui, com uma segunda distribuição e divisão da terra entre as tribos de Israel, porque a visão de Ezequiel aqui já está considerando a unificação da nação, onde as tribos que se foram agora voltam, não existem mais reino do norte, reino do sul, agora é um só reino debaixo de um só Senhor, de um rei que habita no meio do seu povo com glória manifesta para que todos vejam. E é assim que o livro de Ezequiel vai finalizar, e nós vamos nos ver na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.